Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, este 17 de abril, véspera de feriado. Mas calma, muita calma, né? Tem muita gente que na pressa de fazer tudo rápido para se preparar para o feriado, termina correndo demais, por vezes os acidentes acontecem. Então, muita calma para que todos nós possamos chegar em paz neste feriadão. Vamos aos destaques desta edição. Amanhã é feriado, segunda-feira também. Por isso, no NT Sul de hoje, nós vamos trazer informação sobre os principais serviços aqui em Cachoeira do Sul, para você saber o que funciona e o que vai parar. A psicóloga Lisiane Omerich vai falar sobre o esgotamento emocional no quadro Dia de Terapia. Essa exaustão emocional, se ela não for olhada com mais seriedade, ela pode desenvolver crises de ansiedade, síndrome de pânico, depressão. E tem o último episódio da série Religiosidades, o sentido da Páscoa. Nós estamos ouvindo líderes de diferentes tradições religiosas falando as suas visões sobre fé, sobre esperança, sobre salvação. No episódio de hoje, as percepções dos adventistas do sétimo dia. Então, quando a gente celebra a Páscoa hoje, a gente celebra muito mais participando da Santa Ceia, porque ela nos traz essa mensagem de Jesus, que hoje é o nosso Cordeiro. O nosso Cordeiro que na cruz morreu por nós. E eu vou receber hoje, ao vivo aqui no estúdio, o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Ele vai fazer um balanço desses primeiros 100 dias de gestão, contar quais foram os principais desafios ao assumir a prefeitura e também quais são as prioridades atuais do seu governo. E você de casa é o nosso convidado especial para participar de todo o telejornal NT Sul, mas especialmente desse bate-papo, dessa entrevista com o prefeito. Tem uma pergunta? Quer perguntar para o Balardim? Manda sua mensagem para a gente no WhatsApp, número que já está aparecendo aí na telinha, 51997697129. Pode mandar o seu texto, pode gravar um vídeo e mandar para a gente, ou um áudio que a gente põe a sua participação na telinha. Você também pode interagir com a gente nas lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Muita gente já está comemorando a folga esticadinha da junção dos feriados alusivos à Páscoa a partir desta sexta-feira e de Tiradentes na segunda-feira. A gente vai conferir a partir de agora como fica o funcionamento dos serviços essenciais e de atendimento ao público no município de Cachoeira do Sul. Com a sequência dos feriados da Semana da Páscoa e de Tiradentes, entre sexta-feira e segunda, muitos serviços sofrem alterações. Na Prefeitura, o expediente será retomado a partir de terça-feira, dia 22, 8 horas da manhã. O Parque Zoobotânico estará aberto sexta, sábado e domingo, das 9 às 12 e da 1h30 da tarde às 5h30. Segunda, fecha para manutenção. Coleta de lixo segue cronograma normal. Nas agências bancárias, o expediente será retomado a partir de terça-feira. Contas de consumo, água, energia, telefone e boletos com vencimento entre sexta e segunda poderão ser pagos sem acréscimo. Nas agências dos Correios, o atendimento retorna a partir de terça-feira. Agências FG Tassini encerraram o atendimento 12 horas desta quinta e retornam ao atendimento a partir de terça-feira. Supermercados não abrem na sexta-feira. Sábado, domingo e segunda mantém atendimentos habituais. A Farmácia Básica do SUS abre excepcionalmente nos feriados da sexta e segunda, das 8 ao meio-dia. Telefone de contato 51997996315. A Farmácia do Estado de Medicamentos Especiais também terá atendimento excepcional na sexta-feira, entre 8 e meio-dia. Haverá vacinação contra a gripe. Telefone de contato 51999321887. Serviços e telefones de plantão com atendimento 24 horas para urgências e emergências. UPA, telefone 3722-0888. Plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, telefone 51
3722-0800. SAMU, telefone 192. Plantão do Conselho Tutelar 5193-300-1381. Defesa Civil 99535-8310. Brigada Militar 190. E segue até às 7 horas da noite de hoje, aqui em Cachoeira do Sul, a tradicional Feira do Peixe Vivo. Ontem no NT Sul nós mostramos como está funcionando essa edição do evento, que, mais uma vez, atraiu bom público. Então, se você ainda não garantiu o peixe para esta Sexta-feira Santa, corre que ainda dá tempo de aproveitar o peixe fresquinho e de qualidade. A Feira do Peixe Vivo acontece no espaço da Feira Livre Municipal. E olha, nós temos agora aqui no Telejornal NT Sul o último episódio da série Religiosidades, o sentido da Páscoa. Desde a última sexta-feira a gente começou a trazer aqui para o Telejornal NT Sul episódios, falas de diferentes líderes religiosos, tratando sobre a visão de cada um deles sobre a fé, sobre a esperança, sobre salvação, o que a Páscoa pode nos trazer na sociedade que nós vivemos hoje. E nesse nosso último episódio da série Religiosidades, o sentido da Páscoa, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a visão dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas são um grupo religioso cristão que crê e ama Jesus Cristo e tem como regra de fé a Bíblia Sagrada, e o próprio nome Adventistas nos dá a certeza de que aguardamos a breve volta de Jesus Cristo. Nós cremos que a salvação ela é unicamente manifestada pelo que Cristo fez. Não é pelas obras, mas é pela graça. E essa graça é o sacrifício de Cristo oferecido por nós na cruz, seu ministério. E quando recebemos a salvação, a gente acredita que ela é desenvolvida em 3 fases. A primeira fase é quando eu recebo ela, é o resgate de Deus, que é a justificação. O segundo passo é quando eu encaro a salvação num processo diário de mudança, que é a santificação, aguardando a terceira fase, que é a glorificação, que é a volta de Jesus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Nós conseguimos enxergar 3 tipos de Páscoas, né? A Páscoa comercial, que envolve muito mais a parte do comércio, ovos, chocolates, que é meio comum na sociedade. A segunda Páscoa é a Páscoa mais religiosa, que ela envolve mais as tradições. E a terceira Páscoa, que é essa que nós acreditamos que é a Páscoa bíblica, que ela acontece no período do povo de Israel. No Êxodo capítulo 12, por exemplo, nós encontramos a instituição da Páscoa, que ela é uma festa, é uma celebração. E nesse contexto, a primeira Páscoa, e nós assim acreditamos ser a verdadeira Páscoa, ela acontece no período muito importante de libertação do Egito. Então, essa Páscoa ela aconteceu com o povo de Israel, junto com as 10 pragas que foram enviadas para o Egito. E essa Páscoa está linkada com a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, por exemplo, o povo de Israel eles estavam se preparando para sair do Egito. E ao sair, eles tinham que participar dessa cerimônia. Eles tinham que ter um cordeiro morto. O sangue do cordeiro eles tinham que pintar os umbrais das portas, comer a carne do cordeiro com ervas amargas e o pão sem fermento, o pão asmo, né, conhecido. E essa cerimônia eles estavam declarando que eles estavam aceitando a libertação do Egito. Porque naquela mesma noite passaria um anjo destruidor, que é o anjo do juízo de Deus sobre aquele local, aquele país. E ali aqueles que tivessem a marca do sangue na porta do cordeiro, eles estariam libertos da última praga, que seria a morte. A partir de então, a Páscoa começou a ser celebrada pelo povo de Israel anualmente, como um formato de celebração. Eles celebravam, por exemplo, a libertação, olhando para o passado deles, do Egito, mas também celebravam uma vinda de um cordeiro futuro, que seria o Messias. Então, quando Jesus vem, nasce com um bebê, cresce, se desenvolve com o batismo dele, o seu ministério, uma noite antes da sua morte, ele celebra a última Páscoa com os discípulos.
Então, numa quinta-feira à noite, ele reúne seus discípulos para esse momento e ele dá uma nova formação para a Páscoa agora. E ele substitui agora a Páscoa com uma ceia, porque o verdadeiro cordeiro, que até então era guardado pelo povo de Israel, naquele momento estava acontecendo a morte dele. E junto disso, a gente compreende que a Páscoa ela muda agora a sua forma de ser realizada, mas mantendo o mesmo propósito. Então, quando a gente celebra a Páscoa hoje, a gente celebra muito mais participando da Santa Ceia, porque ela nos traz essa mensagem de Jesus, que hoje é o nosso Cordeiro, né? O nosso Cordeiro que na cruz morreu por nós. Porque aquele que aceita o Cordeiro, o sangue do Cordeiro liberta do anjo destruidor, né? E nos traz a libertação. João capítulo 1, 29, quando ele visualiza Jesus, ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enxerga em Jesus, naquele momento, o Cordeiro de Deus, que é o que todas as famílias precisam, não do coelho, mas sim do Cordeiro. Porque aonde existe Jesus, há proteção. E essa proteção é justamente da libertação do mal, do pecado, inclusive, muitas vezes, da opressão do pecado. E aonde nós acreditamos ser uma mensagem essencial, talvez seriam as famílias voltarem a essas raízes, né? E entenderem o significado verdadeiro da Páscoa e hoje aplicando para os nossos dias a Santa Ceia. Quando nós participamos dessa cerimônia, a gente está olhando para trás. Os hebreus olhavam para trás para lembrar do Egito. Nós olhamos para trás para lembrar da cruz. Eles olhavam para frente, imaginando o Messias que viria um dia. Nós olhamos para o futuro, a volta de Jesus. Então a Páscoa e a Santa Ceia nos traz essa mensagem. E é o que o mundo precisa, né? Olhar para Cristo, para o passado que Ele fez, mas aguardar a volta dele, que é a solução para o nosso mundo. E está encerrada a série Religiosidades, o Sentido da Páscoa. 5 episódios que exibimos aqui no NT Sul. Você de casa, se perdeu algum deles, se quiser acompanhar os demais episódios, pode passar no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, para rever, assim como no Facebook e também no Instagram. E agora, está na hora do quadro Dia de Terapia, com a psicóloga Lisiane Omerich. A Lisiane traz um tema que é muito atual. Rotina de boa parte de nós brasileiros, né? Quem está no mercado de trabalho tem aí uma rotina estressante, muitas tarefas que por vezes são desgastantes, muita coisa para fazer, falta tempo no dia, né? E aí a mensagem é a seguinte: nós temos que desacelerar, não tem jeito, precisamos de momentos para relaxar. Mas a pergunta é como é que a gente faz isso, né? Agora a gente confere então o recadinho, a sugestão da Lisiane Omerich. Olá pessoal, hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre esgotamento emocional. Quem nos dias de hoje não está emocionalmente esgotados, né? Toda a população ela sofre de um esgotamento emocional, de um esgotamento mental, porque a carga diária de compromisso de cada pessoa ela é muito pesada. Isso dá para dizer que é um problema de saúde pública, né? Porque todos nós estamos passando por essa situação. E aí entra aquele cansaço. 24 horas o teu corpo está cansado. Tu pode ter uma noite de sono, mas tu levanta de manhã, parece que tu não dormiu nada, parece que tu não descansou. E isso é muito ruim, porque nos limita na hora que a gente vai fazer os nossos afazeres. A gente tem que ter um pouco de descanso, um pouco de equilíbrio mental e emocional. Então, quando estamos exaustos emocionalmente, a gente não oferece esse equilíbrio, nós não conseguimos ter esse equilíbrio. Então, assim, são incomodações que a gente tem no dia a dia,
casa, no nosso trabalho, com a família, compromissos que a gente tem que resolver, as próprias questões econômicas, que hoje a gente passa o dia todo correndo atrás de dinheiro, né? Tudo isso vai nos levando a um pico de exaustão emocional. Essa exaustão emocional, se ela não for olhada com mais seriedade, ela pode desenvolver crises de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, porque tu vai juntando, acumulando cansaço, acumulando desgaste emocional. Quando tu vê, tu chega no teu limite e realmente tu estoura. Aí tu pode ter um surto, tu pode ter uma convulsão, tu pode ter crises conversivas, pode ter uma série de efeitos colaterais pertinente a essa exaustão emocional. E quando eu falo em exaustão emocional, que envolve o nosso trabalho também, eu não estou falando da síndrome de burnout, que burnout é uma síndrome excepcionalmente do trabalho, quando a gestão do trabalho está tão desorganizada que ela prejudica a saúde do trabalhador. Então isso é uma coisa, né? Burnout é uma coisa. Eu estou falando daquela exaustão emocional de várias tarefas que a gente tem a serem cumpridas e que nos desgastam muito, tanto que a gente muitas vezes não tem nem tempo de ter um relax, não tem uma hora para relaxar, para ter um hobby, para fazer alguma coisa diferente, porque está sempre correndo. Então, assim, alguma coisa precisa mudar na vida quando a gente está com exaustão emocional. Eu tenho exaustão emocional. O que eu fiz? Eu fui para academia, né? Eu tentei fazer um exercício físico, que pode ser que naquele momento que eu tô na academia, eu não levo telefone celular, nem nada, eu fico focada no exercício físico. O exercício físico libera dopamina, noradrenalina, ele faz com que a gente se sinta bem, né? Saia de lá se sentindo bem, tu cansa o corpo, mas descansa a mente. Então fazer um exercício físico é muito positivo, ter horas de descanso e de relax, fazer durante o dia aquilo que realmente for necessário e possível. Nós não somos uma máquina, a gente tem que ter tempo para descansar, a gente tem que ter uma organização de forma que nessa nossa organização a gente cumpra a nossa rotina daquele dia, que não precisa ser uma rotina da semana inteira num dia, mas a rotina do dia no dia, mas que sobre tempo para a gente sentar, conversar com alguém, relaxar, né? E poder ter um sono reparador. O sono ele é muito importante para equilibrar o nosso cérebro de novo, para fazer com que a gente descanse. Então, a gente precisa, antes de dormir, ter aquela pausa, se preparar para dormir, poder relaxar, para poder descansar e levantar de manhã com um pouco mais de ânimo. Então a exaustão emocional, ela não faz parte da minha vida, da tua vida, ela faz parte da vida de todo mundo, porque todo mundo corre hoje para dar conta dos seus compromissos. A vida hoje é muito corrida, não tem mais nada que a gente possa fazer de forma tranquila. Então se porventura você estiver exausto emocionalmente, dê uma olhadinha para ver o que pode melhorar, né? Se não conseguir melhorar, procure uma terapia, procure um auxílio médico, mas não dá para ficar exausto, porque daqui a pouco vocês vão entrar em colapso e aí o problema para consertar vai ser muito maior do que tentar organizar a vida de uma forma a ter mais tranquilidade agora. Até a próxima, pessoal! A Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou hoje a abertura de um processo seletivo com 2 vagas para agente de defesa civil. A seleção vai ser feita por meio da análise de currículos e entrevistas com os candidatos pré-selecionados. Os interessados devem encaminhar os seus currículos para o e-mail que aparece já aí na tela, é o qualificacachoeiradosul@gmail.com. Os currículos vão ser recebidos até o dia 22 de abril, próxima terça-feira. O salário é de R$ 3.609, com direito a férias e 13º salário. É pré-requisito para o cargo ensino médio completo ou curso técnico equivalente, CNH categoria B, comprovação de curso na área de riscos de desastres naturais, morar em Cachoeira do Sul e ter disponibilidade para trabalho em tempo integral, especialmente aos finais de semana. E agora, gente amiga, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Afinal, nós estamos nos preparando para receber um fim de semana prolongado, um feriadão, não é? Com a Sexta-feira Santa, que vai emendar lá com o feriadão de Tiradentes na segunda-feira.
E o que a gente já pode dizer é que tem aí uma massa de ar frio prevista para ingressar no Rio Grande do Sul. Isso deve acontecer especialmente no sábado. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de tempo firme. E no domingo, principalmente para quem está na região da Serra Gaúcha, por lá na Serra, pode gear. Quinta-feira em Cachoeira do Sul teve névoa ao amanhecer. Ao longo da tarde, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima 15 e máxima 26 graus. Sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Temperatura mínima fica em 18 e a máxima em 26 graus. Sábado vai ter sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Mínima 14 e máxima 23 graus. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, a previsão é de tempo firme em todo o estado. A temperatura se eleva em relação aos dias anteriores, especialmente na fronteira oeste, nas Missões e no noroeste. Na sexta-feira santa, a nebulosidade aumenta em todo o território gaúcho. Embora o sol apareça com nuvens em várias cidades, o céu deve passar a nublado e encoberto em diversos locais da geografia gaúcha no decorrer do dia. Uma massa de ar frio começa a ingressar no Rio Grande do Sul no sábado, com queda de temperatura em todas as regiões, o que fará com que as mínimas do dia não ocorram ao amanhecer, como de costume, mas no final do dia. Já o domingo de Páscoa terá a presença do sol em todo o estado, embora nuvens apareçam em diferentes regiões gaúchas. O dia começa frio, com mínimas abaixo de 10 graus em muitas cidades e marcas até inferiores a 5 graus em algumas, como na Serra do Sudeste e Aparados, onde pode gear. A tarde será amena e agradável. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 25. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 24. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. E olha, já quero fazer um convite super especial para você que nos acompanha todos os dias. Segunda-feira, feriado, nós estamos trazendo para você de casa uma discussão muito importante sobre adolescência. Dá uma olhadinha no que preparamos para você. Ser pai ou mãe de adolescente nunca foi simples, mas hoje parece mais difícil. Por isso, nesta segunda, o NT Sul Especial Adolescência debate os grandes desafios das famílias brasileiras. O meu papel como mãe de adolescente é esse. Eu não posso querer que a escola, que a professora, que o Estado faça aquilo que é meu papel de mãe. O pai e a mãe têm que ter a senha do celular ou não tem que ter? Tem que manter a vigilância a todo tempo, independentemente da idade e principalmente com a concordância do filho ou não. Isso é uma falha muito grande que a gente está tendo na nossa infância. A falta de consequências, de ensinar o que é uma consequência. Segunda, ao meio-dia, no NT Sul. Não perca, conteúdo muito importante para os nossos dias. E olha, uma informação também muito relevante para quem se utiliza da BR-290, a gente tem uma informação de um acidente em Minas do Leão. Esse acidente ocorreu no quilômetro 181 e nesse momento temos aí uma interdição total da rodovia, que é a principal ligação do Rio Grande do Sul no sentido oeste-leste. Na verdade, está em meia pista, né? E o guincho está, nesse momento, se deslocando ao local para fazer a retirada de um caminhão de produtos químicos, né, de produtos perigosos, que terminou tombando no local. Então é importante que você de casa, que eventualmente precise fazer um deslocamento, saiba disso, sabendo que vai ter uma parada nesse local. Rotas alternativas que a pessoa pode se utilizar. Pantano Grande, sentido interior capital, acessar a BR-471 em direção a Santa Cruz, depois 287. E capital interior, pode acessar a RS-471 em direção à Charqueada. São as informações que a gente tem neste momento. Vamos ver recadinhos da audiência? Já vamos deixar aqui na tela o WhatsApp para você interagir, participar do NT Sul. Já destaco que daqui a pouquinho vou conversar ao vivo com o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim,
Você pode enviar a sua pergunta, já temos algumas perguntas por aqui. Muito obrigado a você que já enviou e fique à vontade também para perguntar. Vamos falar sobre os 100 primeiros dias de gestão de governo. Vamos para a tela? Recadinhos aqui da audiência. A Ana está participando com a gente. Gostaria mais uma vez de denunciar um pátio na rua Gaspar Martins com Joaquim Gomes Pereira. A calçada não tem como as pessoas passarem. Então aqui um pedido da Ana por manutenção nesse local. E a gente vai inclusive colocar na tela o número que você de casa pode se utilizar para denunciar, para mencionar um terreno ali que não tem limpeza, que tem um risco de proliferação de insetos também. Está na telinha aí, 51994649152 é o contato da fiscalização de posturas, tá bem? Obrigado, Ana, pela tua participação. Quem mais? A Fabiane, também pedindo aqui iluminação na localidade de Cordilheira. Obrigado, Fabiane, pela tua participação. Se tiver aí mais detalhes sobre esse caso, também mande pra gente, né? Quanto tempo que tá sem, enfim, e a gente transmite para o setor responsável, tá bom? Obrigado pela tua participação. Obrigado aqui ao povo que tá mandando mensagem pra gente também nas redes sociais. Intervalo agora e na volta eu vou receber ao vivo aqui no estúdio o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. Ele vai fazer um balanço desses primeiros 100 dias de gestão, contar quais foram os principais desafios ao assumir a prefeitura e também quais são as prioridades atuais do seu governo. Nós voltamos já já, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. E já estamos de volta aqui na TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul e a partir de agora, como prometemos, vamos bater um papo com o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, que está já passando um pouquinho dos seus 100 dias de gestão, os primeiros 100 dias do seu governo. Prefeito Leandro, boa tarde, obrigado pela presença com a gente mais uma vez aqui na TV. Boa tarde, Daniel, boa tarde à nossa comunidade, é um privilégio estarmos aqui, 106 dias de muita luta, de muito trabalho, de agendas de domingo a domingo, iniciando às 5 da manhã, sem hora para parar. Pois é, a gente acompanhou durante todo o período eleitoral do ano passado, especialmente ao longo do ano de 2024, a gente percebia que Cachoeira do Sul tinha desafios gigantescos, né? Desafios que são históricos, mas especialmente nesse período mais recente, falta de máquinas, problemas com as suas ruas, né? Muita demanda por obras, por pontes. Certamente em toda a secretaria tinha secretário pedindo mais gente, mais colaboradores, funcionários. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas todas aí e sobre como o senhor está gerenciando essas necessidades. Lembrando a você de casa que você pode participar, pode mandar a sua pergunta. Vamos tentar aqui colocar ao prefeito, né, as perguntas, o maior número possível. Prefeito, vou começar lhe perguntando sobre uma demanda que é histórica aqui de Cachoeira do Sul, que é o transporte público. A gente tem talvez mais de 12 anos já de uma demanda por uma licitação, porque a gente tem aí esse contrato um tanto precário, digamos assim, juridicamente falando, e a licitação não tem saído. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor pode dizer para quem precisa usar o transporte público e que tem agora, inclusive, mais um pedido por aumento no valor da passagem, podendo ir a R$ 6,70? Perfeito, Daniel. Primeiro, ter a responsabilidade de comunicar para a nossa população que eu não farei o mesmo que os outros fizeram em dois momentos, né? Que é não fazer a licitação e que é prometer fazer a licitação do modo mais rápido possível, o que não aconteceu. Então, há um erro histórico de iludir a população, de anunciar licitação, de dizer que vai fazer e não faz, e não muda. Então, um senso de responsabilidade nosso é que, quando sair de fato e de direito essa licitação, todos vão ter ciência. Mas o que eu posso ser mais transparente ainda é dizer que nós não estamos parados. Nós estamos, desde o primeiro dia, avaliando o modelo, avaliando os dados e passaremos a intensificar nos próximos dias as nossas ações de vistoria no sistema atual, que é um contrato que, ao nosso ver, é precário, está desde 2011, irregular, e neste período todo, de quase uma década e meia, não se fizeram nada, não se licitaram, não melhoraram o sistema atual e segue o mesmo modelo. Então, nós estamos monitorando, levantando dados, subsídios,
teremos uma capacidade técnica de profissionais nos auxiliando para fazer, sim, a licitação, num modelo que seja transparente e que tragam empresas para participar. O último modelo não trouxe ninguém para participar. Então, se é para fazer uma licitação para ficar do jeito que está, com o mesmo modelo, realmente isso nos preocupa muito. Então, não é nada contra uma empresa ou duas, ou contra ninguém, apenas em favor da nossa população. O transporte é precário, a gente oficia eles a todo instante para retomar linhas que eles deixaram de fazer, não cumprem, pedem reajuste, e nós vamos fazer as avaliações tecnicamente dentro de um sistema de legislação que nos compete o mais transparente possível. E posso dizer uma coisa de primeira mão para todos os telespectadores da TV Novo Tempo. Irá acontecer de forma responsável, legal, constitucional e que venha atender e a sanar os anseios da nossa comunidade. Inclusive, para muitos e muitos dos cidadãos cachoeirenses voltarem a usarem o sistema de transporte coletivo. Tá bem. Bom, vamos combinar uma coisa aqui com a audiência. Eu faço uma pergunta, o telespectador faz Boa. outra. Então já vamos aqui ver um recadinho de quem nos acompanha. É a pergunta do Lucas. O senhor vai colocar pediatra nos postos de saúde? Obrigado, Lucas, pela participação. Eu preciso dizer que a área da saúde era uma das piores áreas nas últimas gestões, do ponto de vista do ser humano. Posto de saúde com enormes filas, com falta de médicos, com falta de profissionais. Colocamos vários profissionais em contratos emergenciais na área da saúde, né? Trouxemos mais 3 médicos. Estamos reorganizando a gestão do aspecto financeiro, porque a mudança de governo não significa que transformou, que passou a arrecadar mais, que estamos tendo mais recursos ou que estamos ricos. Não, nós estamos tomando medidas, como foi a reforma administrativa, que houve muita gente contestando e ela está aí para nos ajudar a economizar. Reduzimos 3 secretarias, reduzimos mais de 30 CCs, mais FGs, reorganizamos o quadro, sendo mais operacional e, consequentemente, mais operacionalidade. Retomamos o modelo de gestão da farmácia do SUS, que era um dos problemas do município. Fizemos com que os postos de saúde abrissem agora das 5 às 9 da noite, no terceiro turno, em 2 unidades. Estamos profundamente focados na saúde. Trouxemos o CAS, Centro de Atenção à Saúde, para a Cachoeira do Sul, conforme eu prometi lá na campanha. Hoje os autistas estão sendo gradativamente retomados para atendimento em Cachoeira, não mais sendo levados para Caçapava do Sul. Vamos conquistar em primeira mão também, aqui 2 informações boas para a TV hoje aí, o Ser Mulher, que é o Centro de Referência para a Atenção das Mulheres, que também estão sendo carregadas para consultas em Bagé, Caçapava, Porto Alegre. Nós vamos conquistar isso. Estamos trabalhando fortemente no edital para conquistar o Mais 60, que é unidade de saúde específica para a pessoa idosa e, consequentemente, pediatras é um objetivo que nós estamos incessantemente lutando para ter mais na nossa rede. Perfeito. Prefeito, eu vou aproveitar, inclusive, aqui esse gancho da saúde para falar de um assunto que está correlacionado, que é a questão da dengue, né? Que tem aí a doença. E o que está ao nosso alcance, num primeiro momento, para fazer é controlar o vetor, o mosquito. E aí o senhor tem liderado essa luta aqui no município. Dezenas de ações, Daniel, dezenas de ações. Como é que vocês estão fazendo? Já está tendo aí fiscalização a terreno sujo? A prefeitura já está entrando para fazer essas limpezas e aplicando a multa por esse custo? Enfim. Positivo. Bom ressaltar que na gestão passada foram aplicadas 4 multas para proprietários de terrenos baldios abandonados, tomado de mato, né, e foco da dengue. Nós entramos, mudamos a lei, a Câmara de Vereadores aprovou e nós já notificamos mais de 100 de proprietários de imóveis para corrigirem, para limparem e, se reincidente, serão autuados e, posteriormente, o município entra para dentro do imóvel, entra para dentro do terreno, faz a limpeza e vai tributar. Vai cobrar do proprietário essa limpeza, não pelo valor de uma faxina real, mais caro,
para doer, para que as pessoas tenham sensibilidade. As pessoas, quando eu digo, são esses proprietários destes imóveis que estão baldio, que estão lá ou por especulação imobiliária ou por algum litígio, né, de herança, enfim, processo judicial, mas tem que ter o respeito, né, ao código de postura e manter limpo, porque está saindo bichos, inseto, água parada, e isso provoca também o foco da dengue. Está aí os indicadores graves. Nós estamos numa epidemia da dengue. Todo mundo precisa se preocupar com isso. Já houve um óbito, pode ocorrer mais, e isso preocupa. E a nossa ação é rigorosa. Fomos lá em piscinas que estão tomadas de limo verde, notificando, autuando, adentramos a antiga sede da SUC lá, por causa disso, e vários outros terrenos. Então, vai ter gente que vai perder o terreno, porque não tem cabimento. É descomunal o que está sendo feito. Vidas poderão ser, né, ceifadas por causa disso. E a gente está aí com ações, visitas, uma equipe abnegada, porta a porta, orientando, estimulando, passando fumacê, veículos motorizados que vieram do Estado, mais as nossas equipes, para combater. Mas quem mais pode nos ajudar nesse momento, é o cidadão. Prefeito, nesse sentido, a gente até já tem pergunta, mas ainda antes da pergunta que está relacionada, na verdade, vou trazer aqui a pergunta e vou emendar aqui um comentário nessa pergunta. É a Rosélia. Sobre o descarte de itens que as pessoas não têm onde descartar, como sofás, pneus, colchões velhos, penso que o lixo também ajuda na proliferação do mosquito da dengue. Seria possível que passasse nos bairros um caminhão para esse descarte? E eu vou, antes do senhor responder aqui a pergunta da Rosélia, obrigado, Rosélia, pela tua participação, emendar a questão de espaços públicos, prédios públicos, né? Nem só do município, que a gente também tem muitos imóveis que são, sei lá, do Estado, da União, aqui em Cachoeira do Sul. E aí, como lidar com E do com município, Daniel, existem órgãos públicos que desrespeitam e a gente está reprimindo, está tomando providências, está informando, tem um órgão público que está com mato, vamos lá roçar, vamos comunicar. Isso não é um demérito, essas informações, isso não é uma crítica, isso são denúncias que nós temos que agir, que às vezes o prefeito, por mais que eu acorde às 5 da manhã e pare à meia-noite, eu às vezes não fico sabendo de alguma coisa. Então, o meu WhatsApp está aberto, a minha agenda é pública, a comunicação é direta e a providência e a reação do poder público, às vezes, é lenta, porque assim, nós pegamos uma cidade quebrada, falida, endividada, no vermelho, escassa com equipamentos, com maquinários, com estruturas, com falta de pessoal, muitos servidores ainda em férias, outros em licenças. Então, é normal que a gente enfrente essas dificuldades, mas nós estamos ativamente. Esses descartes podem ser chamados ao meio ambiente. A nossa equipe está de prontidão para ir buscar, fazer a coleta, fazer o descarte correto disso. E ações virão no meio ambiente. Nós precisamos incentivar a coleta seletiva. Se espalhou 800 containers na cidade, né? O que é muito bom, moderno, mas não se espalhou container para coleta seletiva. E isso é prejudicial para todos nós. Primeiro, porque a conta sai mais caro e o município não tem recurso para investir. E se todo mundo estivesse fazendo a reciclagem, o serviço, a lição de casa e as cooperativas recolhendo o dobro, o triplo, nós estaríamos economizando e investindo em ações, talvez lá para pagar médico pediatra, lá para pagar mais profissionais no posto de saúde. Então, é um desafio enorme, 106 dias de muitas ações, mas muito, muito, muito mesmo por fazer, e a gente encara isso sempre como um desafio, como uma expectativa de mudança, de poder fazer Cachoeira crescer, trazer empresas, trazer emprego. Estamos focados em plano de desenvolvimento econômico no Distrito do Porto, tem 2 indústrias se instalando lá, queremos mais, e assim por diante, né? Na infraestrutura, muita precariedade de ruas abandonadas, tomada de esgoto, de buraco, obras paralisadas, mais de 50 obras paralisadas de calçamento, né? Onde tínhamos o quê? Pagar as empresas para elas poderem
retomar. Então, a partir disso é que a gente começa essa reconstrução. Então, eu agradeço sempre as pessoas que nos cobram, que nos demandam, que nos criticam, que acionam a nós, porque elas nos movem e a gente está de prontidão para fazer. Mas eu preciso sempre pedir paciência para alguns casos que a solução depende do dinheiro, do recurso ao qual nós não temos. Por isso a gente fez os decretos lá dos 100 dias, dos 90 dias, enfim, para que a gente pudesse reorganizar os pagamentos, as dívidas e fazer com que a cidade seja colocada em ordem, pelo menos do aspecto da cobrança. Prefeito, vamos falar inclusive um pouquinho de obras inacabadas, né? Perfeito. Tinha aí uma série de questões que permeavam esse cenário aqui em Cachoeira do Sul, falta de máquina, licitação por fazer, falta de recurso, então muitas questões que terminam impactando e levando a uma obra a parar. E obra parada é obra que é mais cara, que custa para o morador, custa para a qualidade de vida, uma série de questões. E a gente já tem pergunta também sobre isso. A Vilma Pereira Nunes diz aqui o seguinte: qual a previsão para essa obra na rua Prudêncio Schirmer, bairro Coab? Está assim desde novembro. Mexeram, deixaram assim e foram embora. Então, ali ficou. O que a gente pode dizer para a Vilma? Provavelmente, assim como as mais de 50 ruas, pagamentos pendentes de empreiteiras, né? Que estavam no projeto Avançar, que estão no processo de licitação, que venceram de emendas de parlamentares, seja estadual, federal e até emendas impositivas de vereadores, estão nesse passivo. São mais de 50 obras. A nossa prioridade é retomar estas obras dessa senhora, como de tantas outras, para que a gente possa voltar, né, a ter mais tranquilidade. Ali é um bueiro aberto, causa preocupação, animais que podem cair dentro, pessoas que podem cair dentro, e são dezenas e dezenas, Daniel. E então a gente está nesse processo de poder honrar pagamentos. Foram 22 milhões de reais pagos de dívidas do ano passado. Do ano passado. Não é de 23, 22, 21. Tem um passivo histórico de 211 milhões de dívida a ser paga pelo município. Isso aí inclui o FAPES, por exemplo? E o FAPES é um déficit atuarial de 1 bilhão e 51 milhões. É pior ainda. É pior. Uhum. Então, a gente vai ter que ter planta genérica de valores, vai ter que fazer a revisão do FAPES, vai ter que tomar medidas que a gente vai dialogar, vai debater, vai levar para a sociedade da forma mais transparente. Vocês acompanham aí minhas lives. Quando tem um problema ruim para anunciar, eu abro a live, estou lá aberto, deu um óbito da dengue, vamos fazer aqui o processo seletivo agora para a Defesa Civil, fizemos processo seletivo para 3 secretários, fizemos o chamamento de 98 professores para a educação, 25 monitores para as escolas. Vamos fazer o seguinte, prefeito, vamos fechar aqui o assunto das obras e vamos depois falar um pouquinho sobre falta de pessoal, né, que é outra coisa importante. Tenho visto aí nas suas redes sociais o senhor pulando de uma caçamba nova, falando da patrola que voltou a funcionar. De pontes. Como é que está a questão das máquinas, né? Porque é uma questão básica para prestar o serviço, né? Precário, Daniel, precário. Nós não vamos fugir de até no final do nosso governo adquirirmos patrola, retro, caçamba, carregadeira, né, escavadeira, porque os equipamentos que a gente tem, quando estão funcionando, são escassos. É 1 ou 2 patrola para o interior, é uma para a cidade, que passou nesses 3 meses mais quebrada do que funcionando. A gente puxa do bolso, porque um processo licitatório às vezes leva 3 meses, mas recuperamos 2 caçambas, recuperamos retros, né, equipes, recuperamos caçamba, onde os próprios funcionários lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural fizeram o próprio motor, porque a gente deve em oficinas, deve em mecânicas, e isso tudo são desafios que a gente lida no dia a dia. Então, eu espero que até o próximo ano a gente tenha uma compra significativa, seja por um Finisa, que é um financiamento para maquinário, que tem uma linha de crédito melhor, a gente possa equacionar, amenizar essa situação. Quais são hoje as áreas que mais têm carência de máquinas? Por exemplo, a Secretaria Urbana ou para o interior? A Secretaria de Desenvolvimento Rural do interior, falta uma estrutura. Por exemplo, nós precisamos carregar cascalhos, nossa equipe é ineficiente, nossa escavadeira hidráulica quebrou, parou. Então, falta. A caçamba tem 2, não chega. E no desenvolvimento,
infraestrutura urbana, que é na cidade, que era a antiga Secretaria de Obras, também é uma precarização total. É uma patrola para toda a cidade, para 124 quilômetros de rua de chão batido. Ou seja, nós temos 300 e poucos quilômetros de ruas no município, apenas 60%, não chega a 60%, é pavimentado. O resto é chão batido, ou seja, falta canalização, falta esgotamento sanitário, falta ligação de água e falta a pavimentação, que é a que dá estrutura para a cidade. Então, assim, quando chove e as chuvas não têm sido mansas, elas caem de 100 m, né? Sai de volume grande, né? Parece que às vezes cai um oceano no mesmo momento, rebenta tudo, leva a cascalho, leva a brita. Então é complexo, mas a gente precisa avançar nas pavimentações. Programas estaduais estão por abrir aí para a gente tomar esses recursos de avançar, para, quem sabe, a gente poder aumentar o número de ruas a serem pavimentadas. Perfeito. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de pessoal, funcionalismo, né, disponível para atender a população, eu vou, inclusive, puxar pela Defesa Civil, porque tem um concurso aberto. O senhor mesmo mencionou a questão das chuvas, assunto de amplo conhecimento, nacional e internacional. Infelizmente, a tendência do nosso clima não é melhorar, não é atenuar, mas é que cada vez mais a gente tem assim, eventos extremos. Então, como é que o senhor está estruturando a Defesa Civil? E daí já aprofunda essa pergunta, quais hoje são as áreas que têm maior carência de pessoal? Bom, Defesa Civil, né, nós nomeamos um superintendente, ele tem um assessor técnico, mas carece de pelo menos 2 novos profissionais, ao qual nós abrimos na data de hoje, casualmente, né, um processo seletivo para avaliação de currículos, com salário de R$ 3.609 para 2 vagas. Tem que ter experiência na área de risco, tem que ter curso de risco e desastres naturais, tem que ter carteira de habilitação, enfim, e é um processo que eu vou ter o acompanhamento por profissionais da área para me ajudar nessa seleção. Então, serão técnicos, pode ser pessoas que até nem são minhas conhecidas, não há problema, como teve alguns secretários que eu conheci no processo seletivo, vai assim por diante. Então, acho que a Defesa Civil ela não é objeto de questão política, partidária, assim como a grande maioria dos nossos gestores, secretários, são pessoas escolhidas pela competência e capacidade técnica. O senhor diria que com esse concurso, com essas pessoas que vão entrar aí para o serviço público, a Defesa Civil fica sanada, fica estruturada para os futuros eventos? Reforça, né? E a gente tem, quando eu digo assim, quando eu reúno o governo, todas as secretarias são Defesa Civil. Toda a cidade é Defesa Civil, o Exército, os bombeiros, a brigada, as corporações, as instituições, os bombeiros civis, os escoteiros, todo mundo, quando um desastre afeta a nossa cidade, passa a ser Defesa Civil. O prefeito é Defesa Civil, a desenvolvimento social, todos são. É uma força-tarefa que se arma, existe um plano de contingência ainda em revisão, e o quadro ele precisa existir. Então, não é questão do loteamento de quantidade de profissionais dentro da Defesa Civil que a gente resolve os problemas, até porque os desastres não estão ocorrendo todos os dias. Tem que estar preparado e existe um plano de contingência. Vamos acionar o Daniel, vamos acionar os voluntários, vamos acionar o pessoal que cuida na ajuda para os animais, outros para as pessoas, os que têm equipamentos para água, para barco, enfim, há uma rede que se fomenta, porque se a gente fosse hoje tirar 10, 15 profissionais para ficar na Defesa Civil, passariam grande parte do tempo parado nesse momento, porque não está ocorrendo um evento da natureza. E quando ocorre, aí sim, aí se mexe e movimenta toda a rede, todo o círculo. Então, na Defesa Civil, basicamente é isso, e a gente, muito foco na educação, chamamos, como eu havia dito, 98 professores, a necessidade muito grande, monitores para as escolas, são 25 que nós enviamos para a Câmara o projeto de lei para a recriação dessas vagas, chamamos 25, muita dificuldade nestes cargos em assumirem, pelo baixo salário, só 7 assumiram, mas a gente continua esgotando, né, as possibilidades de buscar os concursados do último concurso até fechar esse número de 25. Processo seletivo para a saúde também fizemos, reforçamos o quadro, mas ainda falta em algumas áreas profissionais, na fazenda, né, na administração, no setor de contratos, de licitação, de compras, há um déficit de profissional, porque são, no momento, 252 projetos que precisam serem licitados.
e aí entra numa fila, entra num fluxo. Nós assumimos a cidade com 39 pontes rurais destruídas ou carecendo de manutenção. Inclusive dentro da cidade, agora, essa semana, concluímos a reforma da ponte aqui do Beco dos Trilhos. E existem outras, né? Então, para o interior, das 39, 17 pontes, nós conseguimos restaurar, dar manutenção, a devida manutenção. Algumas foram reconstruídas na íntegra, outras foram refeitas tablado, piso, a cabeceira, mas ainda faltam outras pontes. Tem 5 novas pontes, aí sim, de concreto, em processo de licitação, já foi concluída pela equipe da gestão, governanças, parcerias e inovação, equipe esta que tem um quadro pequeno e que também, na semana passada, nomeamos um engenheiro de transporte, uma arquiteta urbanista e uma engenheira civil. 3 novos profissionais para reforçar o quadro de cargos de comissão, os tais CCs, que alguns gostam de criticar. CCs, mas técnicos, de pessoas de que a gente avaliou o currículo e que vão nos ajudar a desenterrar algumas obras que estão aí, que nós tivemos que resgatar os recursos, né? O recurso, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, 17 milhões de reais, né? Se me permita aqui, inclusive, prefeito, antes eu tenho uma pergunta muito importante sobre isso. Boa. Eu só vou incluir aqui a nossa audiência. Tem muita pergunta sobre o buraco na rua. Tem. Então vamos dar uma passada geral aqui. É a Prussiano. Exatamente. É o Diego Tati dizendo aqui o seguinte: alguma providência para o problema da rua João Pedro Prussiano, bairro Noêmia? Não sei se o senhor quer responder diretamente. Muitas dessas obras aí foram largados os pavés em quantidade insuficiente, ou o planejamento da obra não planejou os canos, e aí não adianta você largar a pavimentação e não canalizar, você acaba causando um dano de drenagem depois, que vai para dentro das casas. Então, ou falta meio fio, ou falta pavés, ou falta canalização. E aí, como é que a gente resolve? Com dinheiro. Então, assim que a gente conseguir organizar o fluxo de caixa, fazer com que realmente o recurso atenda essas prioridades para acabar essas obras má iniciadas, ou seja, obras mal planejadas, que não tinha a pleno o recurso. Ou tem passivo da mão de obra quando é projeto. Então, nesse caso aqui, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas vai acontecer. Vai acontecer, porque a prioridade do governo é conclui-se o que já se pré-planejou ou mal planejou. Né? Tem que liquidar para a gente começar as novas e nós vamos avançar muito nisso. Perfeito. Eu lhe interrompi aí na sua fala. Antes, o senhor estava falando da questão da moradia, né? A gente tem aqui, na verdade, 3 minutinhos. É insuficiente para falar do assunto que eu quero colocar, que é o seguinte. Cachoeira do Sul tem muitas famílias no aluguel social, depois da enchente, né? E tem aí a questão também de novas moradias, com parceria com o governo federal. Como é que está isso? O que a gente pode dizer para quem está aguardando por uma casa ou nessa expectativa? Bom, na virada do governo, nós havíamos perdido, aí da gestão passada, havia perdido milhares de reais. E nós retomamos para reconstruir as pontes mais de 10 milhões de reais. Do projeto Minha Casa Minha Vida, fomos antes de assumir a Caixa Federal para pedir mais prazo, para prorrogar, para nós poder concluir os projetos que a gestão passada não fez. Nós recuperamos o Minha Casa Minha Vida, 17 milhões de reais, 96 apezinhos, que serão selecionadas pessoas de baixa renda para financiarem. Ou seja, não é dado pelo governo federal esse projeto, mas tem a necessidade, o município entra com o terreno, entra com os projetos, entra com a licitação, e isso vai acontecer lá no bairro Tibiriçá. Afora isso, as pessoas que estão na demanda da enchente, nós buscamos incessantemente terrenos, conseguimos alguns terrenos, mas depende de quem anunciou que ia doar. O projeto Dunga anunciou que ia doar, nós conseguimos alguns terrenos, mas é uma decisão deles, eu não posso obrigar. Esses convênios foram feitos? Não tem nada, é tudo anúncio de boca, de solidariedade. Né? ONGs, órgãos, empresas, nós vamos dar 7 casas. Né? Tem 7 terrenos hoje selecionados para 7 casas do Dunga. Né? Tem do projeto Sorocaba terreno e área pelo município organizada, planejado, projeto para eles doarem. Mas é uma decisão deles. Não pode o prefeito, aqui, Daniel, tu prometeu, tu tem que dar. Se o Daniel mudar de ideia, é uma decisão do Daniel. Então a gente continua caminhando numa política de habitação. Hoje tem um profissional trabalhando na habitação, dentro do desenvolvimento social. Nós vamos viabilizar áreas, nós vamos ter um projeto próprio municipal ao longo dos nossos próximos 3 anos e 10 meses de governo.
para que a gente possa também amenizar e dar um alento para essa população que realmente está em áreas de risco, está em áreas na beira de sangas, Perfeito. áreas Vou ter que lhe interromper. Peço perdão aí por conta do tempo, mas muito obrigado pela presença com a gente. Boa sorte no restante da sua gestão. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente, você que interagiu. Bom feriado. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau.